Começa mais um 16mm e hoje é dia de quê, meus amigos? Hoje é dia de Han Solo, uma história Star Wars. Quer dizer, nem tão Star Wars assim. Eu explico depois da vinheta. Vamos lá. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilha, curte o vídeo. Cara, ajuda muito a gente, beleza? Han Solo, uma história Star Wars, é o segundo spin-off dessa franquia maravilhosa que o George Lucas criou. A primeira foi Rogue One, uma história Star Wars, lançado em 2016. E aqui decidiram pegar e contar o passado de um dos personagens mais queridos da franquia, que foi interpretado pelo Harrison Ford nos 3 filmes originais, mais O Despertar da Força. Então aqui eles pegam um certo passado desconhecido do Han Solo, contar uma história de roubo e como ele virou esse mercenário cafajeste que a gente conhece. E para direção, inicialmente eles escolheram a dupla Christopher Miller e Phil Lord, que você conhece aí por Uma Aventura Lego, então você sabe como eles trabalham muito bem o humor, mas aqui em Han Solo pelo jeito não funcionou. Os dois foram dispensados por embate criativo. Eles simplesmente não estavam fazendo o que a Lucasfilm queria, pelo que soltaram na mídia. Eles estavam trabalhando muito com improviso, né? O que você já fica com o pé atrás quando o assunto é Star Wars, que não funciona com improviso. Então eles trouxeram o Ron Howard, que é um cara mais pé no chão e que ele consegue ser mandado, consegue ser manipulado pela empresa, e é o que funciona, cara. O cara entrega a versão Dan Brown dele em Star Wars e é aquilo, funciona, mas é uma coisa bem mediana. O que é triste ao se falar de Star Wars. Então, para contar essa, entre aspas, origem do personagem, mostrar como que ele conheceu o Chewbacca, como que ele conheceu o Lando, eles decidiram trazer uma história de roubo. Um trabalho que o Han Solo acaba participando. E, cara, uma história legal, divertida, funciona, é um filme de roubo, assim, mais ou menos, e cara, é o que eu tenho pra dizer, porque eu não quero estragar muito a experiência de vocês com spoiler, mas é isso, tem algumas surpresas, algumas reviravoltas, todas muito previsíveis, né? Um pouco do espírito do Ron Howard, assim, pós Dan Brown, tá? Antes ele tem grandes filmes, mas pós Dan Brown ele meio que foi caindo de qualidade, fazendo filmes iguais, umas tramas muito parecidas e, como eu disse, muito previsíveis, e isso acaba estragando um pouco a experiência aqui em Han Solo. A melhor coisa de Han Solo não é o Han Solo, por incrível que pareça. O Alden Ehrenreich, ele até funciona atuando, apesar de ser muito limitado, ele dá o máximo dele, o que já não é muito. Então, assim, já sabe o que você vai ter em tela. Os personagens secundários e terciários, eles são os que mais funcionam, principalmente o Chewie. Eu acho que o Chewbacca é simplesmente incrível sendo o Chewbacca, mas o que atrapalha mesmo em relação ao Chewbacca é a introdução dele no filme. Eu acho que a situação em si, ela não é incômoda, mas o modo como o Han Solo e o Chewbacca fizeram o primeiro contato é uma situação muito vergonhosa. Eles tentam fazer uma situação engraçada e cômica, só que com o Han Solo isso não funciona. Ele não é um personagem piadista, né? Ele não tem piadas no texto, nas falas. É muito as caras e bocas que o Harrison Ford fazia e algumas frases pontuais, mas que são engraçadas devido à situação. A introdução do Lando também ela funciona melhor do que a do Chewbacca, por incrível que pareça, e o Donald Glover é simplesmente um cara incrível, apesar de que o Lando dele é um pouco esquisito, mas assim, passa, porque você pode achar que ele não está tão maduro assim, então é aceitável. O personagem do Woody Harrelson funciona, apesar de também ser muito previsível e tem um desenvolvimento ali não tão bom. O melhor desenvolvimento mesmo acaba sendo com a Qi'ra, que é a personagem da Emilia Clarke, mesmo com as mesmas caras e bocas que a Emilia Clarke faz em todo o papel. É impressionante como ela é muito limitada atuando, mas assim, a personagem dela funciona, é a que melhor tem um desenvolvimento na história, é a que tem um plot melhor, então ela passa, né? Ela passa despercebida. Mas a melhor personagem mesmo é a L3, que é o androide, né? Igual Rogue One. O que o Rogue One trabalhou muito bem com o K2SO, o Han Solo conseguiu trabalhar muito bem com a
L3. Apesar dela não ter o mesmo tempo de tela que o K2, ela é muito bem trabalhada. Eu acho que ela que traz mais peso para a história. É um dos poucos personagens secundários que acabam trazendo um sentimento pro espectador. E você se conecta com ela, diferente de todos os outros personagens secundários e terciários que acabam sendo introduzidos e retirados. Nesse meio tempo, eles não são muito bem trabalhados, e quando eles vão embora, você fica, porra, legal, ele passou aqui, não trouxe muito pra história, serviu pra alguma coisa, mas não me conquistou. Apesar dos roteiristas que são os mesmos de O Despertar da Força, aqui você não tem o espírito Star Wars em nenhum momento. Tanto no texto, que acaba trazendo certas piadinhas que, cara, não, a fórmula Marvel é da Marvel, deixa Star Wars sendo Star Wars. Acabam trazendo um humor que não funciona com os personagens, não funciona com a situação, e fica um negócio meio, sabe, aquela coisa que você fica, meu Deus, que vergonha de estar vendo isso, sabe? Você percebe a intenção, mas nenhuma funciona, são poucas as piadas que realmente te fazem rir. E isso é meio incômodo quando o assunto é Star Wars. Mas o que acaba atrapalhando esse espírito Star Wars, essa falta do espírito Star Wars, é principalmente na trilha sonora. A história, ela é realmente muito fraca, mas a trilha sonora, ela é quase invisível no filme. Você escuta ela e você não sente o peso, você não sente uma emoção que Star Wars sempre passou. A única trilha sonora que realmente funciona são de alguns novos personagens, mas assim, é nível mediano do nível que o filme é. Agora, o que realmente não cai, não orna com o filme são os efeitos sonoros. Quando eu quero dizer isso, são assim, aqueles sons de motor de nave, sabe aquele som clássico da TIE Fighter? Esquece, você não vai ver em Han Solo uma história de Star Wars. A própria Millennium Falcon, quando ela é apresentada, em Despertar da Força funciona muito melhor do que aqui. E isso porque é a nave mais icônica de Star Wars não teve uma atenção que ela merecia. Por ser um fã de Star Wars, eu espero sempre o melhor da franquia, eu sempre espero um bom filme, mas aqui é decepcionante nos pontos centrais que Star Wars sempre trabalhou muito bem, né? E que o Rogue One, apesar de também ser, entre aspas, previsível, porque a gente já sabe qual vai ser o final daqueles personagens e da história, ele traz um senso de emergência que em Han Solo não tem. Já vou pra minha nota e, cara, 6,5, assim, tranquilamente. É triste estar dizendo isso pra um filme de Star Wars, mas, como eu disse, ele é totalmente mediano e ele funciona, ele até agrada, mas é isso, ele não passa disso, ele não desenvolve discussões, ele não desenvolve nenhuma filosofia, ele é muito simples na sua proposta, e para Star Wars isso é decepcionante, isso é triste. Então é isso aí, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, não esquece de curtir o vídeo, que é muito importante pra gente, e se você já assistiu Han Solo, uma história Star Wars, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam de mim, né, do jeito educado, por favor, beleza? Pode não ter me agradado, mas pode agradar você, então vá ao cinema, assista, porque Han Solo ainda continua sendo o melhor Star Wars do ano, então é isso aí, corta!